O Donald Trump não é bem quisto nos outros países. Ele venceu as eleições nos Estados Unidos com maioria, não ampla maioria, mas venceu. Dentro dos Estados Unidos ele já está vendo que a burocracia não permite com que ele faça tudo, o sistema político, na verdade, não a burocracia, que ele faça tudo, mas fora dos Estados Unidos, porque o presidente dos Estados Unidos sempre acha que ele pode acabar com a soberania de qualquer país e ele tem o direito, né, quase um destino manifesto, o poder quase que sagrado de ajudar os povos. E aí que várias regiões, várias propostas que ele passa para outros países, para outras regiões, várias das suas falas são rejeitadas. A primeira que a gente vai falar aqui é na Groenlândia, porque a gente já está falando faz tempo já que ele falou que ele vai pegar a Groenlândia para ele, por conta, a gente já até explicou o motivo, por conta de uma proximidade maior com a Europa, uma passagem mais rápida para a Europa e também por uma questão de recursos naturais. Os Estados Unidos já tem base na Groenlândia. A gente está falando de uma ilha gigantesca, mas que tem 57 mil habitantes. É pouco habitado, mas tem muitos recursos naturais que são necessários, inclusive, para a construção de alta tecnologia dos Estados Unidos. Só que aí a gente teve uma pesquisa da Universidade de Copenhague, da Dinamarca, na Groenlândia. Entre os entrevistados, cerca de 85% das pessoas da população da Groenlândia não querem fazer parte dos Estados Unidos, não querem fazer parte. 6%, mais ou menos ali, 6% acham que é uma oportunidade e o restante é indeciso. Então, ou seja, a Groenlândia, como eles têm dito lá nas campanhas, tanto na Dinamarca quanto na Groenlândia mesmo, que ia falar, a Groenlândia não está à venda, certo? Existe um movimento dentro da Groenlândia que é forte de separação em relação ao reino da Dinamarca, mas essa separação não tem nada a ver com a relação com os Estados Unidos. A gente está falando da autonomia da Groenlândia. Não é em relação a ficar do lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem esse hábito de apoiar, de repente, um movimento, a gente tem que ver os próximos movimentos. Dando exemplos aqui. Lá atrás, por exemplo, no século XIX, os Estados Unidos apoiou, por exemplo, a separação do Texas em relação ao México. Você sabia que o Texas, em um determinado momento, por pouco tempo, se tornou uma república? Pois é, o Texas se separou do México e os Estados Unidos apoiou essa separação, mas sem anexar naquele momento o Texas. Depois os Estados Unidos foi lá e anexou o Texas. Então é uma política dos Estados Unidos que não muda muito. A gente pode falar de vários outros países que mudam políticas, mas a base estrutural se mantém. E nos Estados Unidos a gente está falando da famosa formação do Estado Nacional dos Estados Unidos e da criação da identidade nacional dos Estados Unidos, de se colocar como um grande salvador. Então, por isso que eu falei aqui, eu comecei esse vídeo falando sobre o Destino Manifesto, também a doutrina Monroe, e depois, século XX, já entrando na questão do Big Stick, a ideia de falar que os Estados Unidos vai salvar a América, mas assim, impondo as suas condições, a sua influência, principalmente do ponto de vista econômico. Mas, por exemplo, no século XIX tinha a justificativa de levar a salvação, levar Deus. É a tática do imperialismo que a gente conhece no século XIX, né? Então, a Groenlândia rejeitou, está rejeitando, não é nem proposta, são as ameaças de Donald Trump. Saindo da América do Norte, a gente vai agora para o Oriente Médio, porque a gente precisa falar de Gaza. Esse cessar-fogo em Gaza está perigoso. O cessar-fogo em Gaza está correndo risco, a gente já sabe desde o início. A gente está vivendo aí a primeira fase desse cessar-fogo, que dura lá mais ou menos uns 2 meses, que é a troca de reféns. A Israel vem acusando o Hamas de não cuidar necessariamente dos reféns, acusar o Hamas de mentir sobre reféns que estariam mortos. Mas o que a gente precisa falar aqui? Sobre a reconstrução de Gaza. Eu fiz um vídeo recente aqui falando que o Donald Trump tinha proposto ao rei da Jordânia, certo? Se eu não me engano, foi isso mesmo, ao rei da Jordânia, que ele receba os habitantes de Gaza, os palestinos, em seu território,
E ele ia fazer essa proposta também para o Egito, para que o Egito recebesse também. E a ideia dele, ele falou, usei até o conceito aqui que ele utilizou de limpar Gaza. Limpar Gaza, lembrando também que ele liberou bombas de destruição para Israel, no sentido de, assim, ele não, o Trump ele fala diretamente, só que ele nunca fala como fazer, né? Ele fala que vai fazer, mas ele não fala como. Mas ele tinha liberado bombas de destruição territorial para Israel. Aí a gente já fala, pô, mas ele quer o quê? Ele quer destruir o território para reconstruir, sabe? Mas tirando Gaza dos palestinos. Acontece que a gente tem a resposta da Jordânia e a resposta do Egito, e a resposta é de recusa. A gente começou um vídeo falando sobre o mundo recusando as propostas de Trump, a proposta é de recusa. Por exemplo, na Jordânia, o ministro das Relações Exteriores da Jordânia falou: a Jordânia é dos jordanianos e a Palestina é dos palestinos. O Egito também recusou a proposta, só que o Egito tem uma questão que é muito importante, porque ele enxerga um outro olhar também para Gaza. E esse olhar passa pelos Estados Unidos. Qual que é o olhar do Egito? Está acontecendo um movimento de retorno para as suas residências ao norte de Gaza, da população de Gaza. Cerca de 1,5 milhões de pessoas estão se deslocando do sul para o norte de Gaza. Lembra que lá no começo dessa guerra houve evacuação do norte, Israel entrou primeiro pelo norte, então essa população veio para o sul. Aí o que acontece? Gaza está ali mais ou menos ali com 70% de suas construções destruídas. Então quando a gente fala em retornar para suas residências, é retornar sem saber se essas residências existem de fato. Mas é preciso, estão criando assentamentos, é preciso ver o que vai ser feito. Então essa população está retornando, já calculam que esses gastos vão ser em bilhões para uma reconstrução que talvez dure até 2040, então é muito tempo para poder reconstruir totalmente Gaza. Só que o que eu estou falando do Egito? O Egito já tem visto isso como uma oportunidade, não para receber os palestinos, como eu falei para vocês, ele se recusa. Mas na região de Jafá, que é a região ali fronteiriça ao sul de Gaza, o Egito, que vive uma crise econômica, você tem a inflação, o aumento da libra egípcia, o Egito enxerga a oportunidade de crescimento econômico na reconstrução de Gaza. Então, assim, a dor do outro se torna o crescimento econômico de um. Compreenderam? Por quê? Porque o Egito ele é muito forte na construção civil. O Egito vem de cimento, vem de madeira, vem de tijolos. Ele é muito forte na construção civil. Não só o Egito, mas também a Turquia também tem olhado com esses olhos. E o Egito já está propondo a construção de grandes assentamentos e casas no território, ali na região da fronteira, para abrigar os palestinos. E quem que pagaria essa conta? Você pagaria o mundo que que vai se propor a fazer esse acordo econômico. A gente estaria falando dos Estados Unidos, falaria da Arábia Saudita, a gente falaria de Israel, a gente falaria dos Estados Unidos, do acordo, dependendo do acordo, porque ainda não tem nada fechado, o que eles vão propor para poder reconstruir, qual vai ser o gasto que vai ser feito para poder reconstruir, porque se destruíram, eles precisam reconstruir. A Palestina não tem condições. Gaza não tem condições financeiras para fazer isso, então vai necessitar de uma ajuda internacional. E o Egito está olhando para isso como uma forma de crescimento econômico, de construção material de parte do território de Gaza. Então, reparem no que a gente está vendo. É quando a gente consegue enxergar agora melhor, com outros olhos, a guerra, a gente começa a ver quem que está querendo ganhar com isso. Então a guerra, infelizmente, ela gera economia para outros países. Vocês compreenderam? Então, olha só. O Egito não quer receber palestinos. O Egito fechou a fronteira durante a guerra. Não tinha nenhuma relação com os Estados Unidos. Agora o Egito quer ganhar em cima do território de Gaza com a construção. Então tá aí para vocês. É importante. Eu espero que nesses vídeos que a gente tem feito de atualidades, que a gente tem falado de um monte de coisa aqui, tenho ajudado vocês aí a compreender melhor o mundo, porque às vezes a gente coloca um vídeo que fala, você não tem nada a ver com a tua... Não, tem tudo a ver.
Eu espero que a gente consiga, quem tem acompanhado comigo aqui, consiga encaixar as pecinhas, atar os nozinhos aqui, não desatar, atar os nozinhos para a gente ir compreendendo este mundo que está à nossa volta, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Vocês sabem, eu amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!